Opa, fala moçada, tranquilo? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para, refletir sobre as aulas que nós tivemos na última semana nos módulos 57 e 58. Esse vídeo vai ser especificamente sobre o módulo 57. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Afeganistão na aula de hoje. Vou deixar falar Paquistão na próxima aula, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós precisamos relembrar o sul da Ásia, né? Já foi falado, já foi enviado vídeo para vocês sobre a Índia, sobre Bangladesh. Nós já entendemos que essa região aqui, ó, da Índia é um subcontinente, entendeu? E foi separado, né? O Paquistão e Bangladesh, até por conta dos conflitos religiosos. Nós já vimos que a Índia foi colônia da Inglaterra durante um determinado período de tempo, né? Do finalzinho do século XVII até 1947, quando teve a independência da Índia, né? E por conta dessa separação, muitas regiões extremistas foram surgindo, entre elas o Paquistão, não é verdade? E essa área, pessoal, ela é influenciada por muitas religiões e por muitos grupos extremistas, né? É importante a gente lembrar que as religiões como um todo, elas têm ideais muito pacíficos, né? Geralmente as religiões elas são bastante acessíveis, pregam o amor, a paz, mas há grupos de pessoas dentro das religiões que são extremistas radicais, que são fundamentalistas e acabam nivelando como infiéis as pessoas que não seguem aquelas religiões, né? Então, nós vamos estudar dois países em que a maioria, em que tem muitos grupos fundamentalistas, né, que é o Afeganistão e o Paquistão, né? Na aula de hoje nós vamos dar uma ênfase no Afeganistão e ver como que se comporta a população dentro desses países, ok? Aqui, pessoal, eu tirei um trechinho do nosso material para a gente poder fazer uma pequena referência, né? Entender um pouquinho sobre esses países. Esses países são países vizinhos, têm uma longa formação de ocupação que foi baseada em invasões, em conquistas, conflitos. Na verdade, a maior parte dessa população é muçulmana, é islâmica. Isso deixa a política extremamente instável nos dois países. E para os extremistas islâmicos, como o grupo Al-Qaeda e o grupo Talibã, né, ambos grupos considerados terroristas, né, todos aqueles que se opõem à sua visão do mundo são considerados infiéis. Ou seja, pessoal, existe aí uma visão radical, uma interpretação radical do Alcorão, que é a Bíblia deles, que é o livro sagrado deles, né? Vamos falar agora sobre o Afeganistão. O Afeganistão está localizado junto à cordilheira do Himalaia. A sua posição é considerada estratégica desde tempos muito históricos, porque era onde passava a rota da seda, né? Ele induz, né, a um comércio muito forte. Então as pessoas passavam pelo Afeganistão ou para ir para a Ásia Central, ou vindo da Ásia Central em direção ao Oriente Médio, depois em direção à Europa, ou da Ásia Central em direção ao subcontinente indiano, ou vice-versa, né? Da Índia em direção à Ásia Central. Então, era uma rota de passagem. Aqui nós temos a localização do Afeganistão no mundo. Está de verdinho aqui, né, no nosso mapa mundi, né? Nós vamos ver essa posição deles. Olha só, aqui é a região do Oriente Médio, do subcontinente indiano, da Ásia Central. Mas ainda hoje o Afeganistão é considerado estrategicamente muito importante no contexto geopolítico, porque é um ponto de passagem de escoamento, né, de oleodutos, principalmente de petróleo e gás natural. Isso aqui é uma vista da cidade de Cabul, capital do Afeganistão. Bom, pessoal, durante a década de 1970, o mundo passava pela Guerra Fria. E o Afeganistão ele passou a ter uma influência da União Soviética muito forte, né? E a União Soviética começou a entrar no Afeganistão, o que gerou muitas controvérsias dentro desse país, né?
que imagens de entrada das tropas soviéticas no Afeganistão em 1979. Né? O problema, pessoal, é que nem todo mundo ficou a favor, nem todos os afegãos ficaram a favor dessa invasão da União Soviética. E muitas pessoas começaram a se posicionar contra esses grupos. Essas pessoas que se posicionavam contra os grupos soviéticos, as forças armadas soviéticas, eram conhecidos como mujahedins. E eles eram patrocinados tanto com armas como com dinheiro pelos Estados Unidos, pelo Irã e pelo Paquistão. Desses grupos, pessoal, surgiram muitos guerreiros ou guerrilheiros, né? Como o grupo da Al-Qaeda, que foi fundado pelo saudista Osama Bin Laden. Não sei se vocês se lembram dele, né? Foi muito tempo famoso, né? Esses grupos, como a Al-Qaeda, né? Foi treinado, inclusive, por forças militares dos Estados Unidos, como a força da SWAT, né? E foram responsáveis aí pelo atentado ao World Trade Center, né? O atentado considerado o maior atentado terrorista da história, foi assumida pela Al-Qaeda, né? E segundo, né, consta, né, quem elaborou todo esse processo foi o próprio Osama Bin Laden. Em 1989, depois de 10 anos de combate nos desertos e nas montanhas, os afegãos, as forças guerrilheiras do Afeganistão, conseguiu derrotar o exército soviético, obrigando eles a se retirar do país. Durante esse período, os Estados Unidos era parceiro dos afegãos, inclusive fazendo um filme de muito sucesso no cinema, né, para elogiar o povo, a valentia do povo afegão, o filme Rambo 3, que vocês estão vendo aí na imagem, né. Com o fim da invasão soviética, o Afeganistão passou a sofrer uma guerra civil entre grupos armados, né, grupos que emergiram dos mujahedins. Um desses grupos, pessoal, foi o Talibã. Foi um grupo que conseguiu ascender ao país, né, ascender ao poder e dominar boa parte do país, se tornando também um grupo político e instaurar um regime totalitário e fundamentalista no Afeganistão. Regime esse marcado por muita brutalidade e violação dos direitos humanos. O Talibã, pessoal, ele contava com o apoio dos Estados Unidos, pois durante muito tempo eles tiveram um inimigo em comum, o Irã. Porém, o Talibã também deu apoio a Osama Bin Laden depois do atentado terrorista, escondendo eles, dando refúgio a eles. E logo depois do atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, dando início à Guerra do Afeganistão, em outubro de 2001. Né? Osama Bin Laden foi encontrado em 2011 e agora, aliado também a uma mudança de interesses econômicos dos Estados Unidos, né? O Talibã passa a se tornar um inimigo dos Estados Unidos. Isso acabou culminando com a queda do Talibã também em 2011. Pessoal, é muito complicado a gente falar do Afeganistão, porque o Afeganistão é um dos países mais pobres do mundo, com baixíssimos indicadores sociais, com pobreza extrema para mais de 80% da população. Só 28% da população é alfabetizada. Tem o maior índice do mundo de mortalidade infantil. E isso gera graves problemas de ordem social e também de ordem econômica. Você alia todos esses problemas sociais a um radicalismo religioso, você tem um país com graves problemas, né, de relacionamento geopolítico, de relacionamento estratégico, o que impede um crescimento mais forte do Afeganistão, mesmo com a posição privilegiada que ele tem. Pessoal, é isso aí, né? Não ficou longo, foi bem curtinho esse vídeo, mas deu para a gente entender um pouquinho sobre o Afeganistão. Então daqui a pouquinho nós voltamos para poder falar do Paquistão, outro país bem interessante. Valeu, moçada, fiquem com Deus e até mais.